Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Se você não me conhece, meu nome é Camila Reis, fui levantada pelo Senhor para ser uma porta-voz dele aqui na terra. Estamos hoje no segundo vídeo de ensinamento dessa semana com a série Aviva Instruções das Cartas de Paulo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações para que você possa receber vídeos aqui todos os dias no canal. Dê o seu like, comenta aqui, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Nesse segundo vídeo nós vamos falar de uma das cartas que foi escrita aos habitantes da cidade de Filipos. Amém? Filipos é uma cidade importante do Império Romano, localizada geograficamente na região montanhosa entre a Ásia e a Europa. Amém? Essa cidade ela foi fundada por Filipe II, pai de Alexandre o Grande, no ano de 358 a.C. Amém? A primeira cidade da Europa que ouviu a pregação de um missionário cristão. Isso está testificado em Atos 16, do verso 6 ao verso 40. Amém? Paulo escreveu essa carta enquanto estava preso. Essa carta também foi escrita enquanto Paulo estava preso. Amém? Claro que se nós formos ver, se eu não me engano, Paulo na Bíblia existe, né? Na Bíblia Sagrada que nós usamos. Eu não sei se teve mais cartas que foram escritas e tem por aí, e eu não tenho conhecimento. Mas as que estão na Bíblia, nós vamos falar das que estão na Bíblia. É cerca de 14 cartas, se eu não me engano, que ele escreveu. Lógico que nesses vídeos aqui eu não vou conseguir falar de todas as cartas, mas eu creio que ao longo do ano aí o Senhor vai trazer aí no meio de uma série ou outra essas instruções, porque é muito importante para nós que somos igreja. Existe registro nessas cartas que são muito importantes para nós vivermos uma vida instruída pela palavra de Deus. E a carta que eu vou ler, que foi escrita aos habitantes de Filipos, é Filipenses capítulo 2. Essa carta, ela tem 30 versículos, amém? Essa carta tem 30 versículos, mas nós vamos ler do 1 ao 18, para não ficar tão extenso. Eu peguei ali onde tem as instruções importantes dessa carta. Vamos ler do verso 1 ao verso 18 de Filipenses, capítulo 2. Amém? Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e não considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos
joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Portanto, verso 12. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha. Sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas, mas que não queirem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas do céu, entregando a elas a mensagem da vida. Se agirem assim, eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo. Por isso, mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis. Talvez o meu sangue, isto é, a minha vida, seja apresentado como uma oferta junto com o sacrifício que vocês, por meio da sua fé, oferecem a Deus. Se isso acontecer, ficarei contente e me alegrarei com todos vocês. Do mesmo modo, vocês também devem ficar contentes e se alegrar comigo. Existem 8 instruções que eu quero trazer aqui para vocês nessa carta que foi escrita por Paulo, enquanto ele estava preso. Amém? Primeira instrução que Paulo escreve aqui para a igreja. Sejam bondosos e misericordiosos uns com os outros. Como é difícil para nós, às vezes, exercer de bondade diante de certa situação. Mas nós recebemos essa instrução para sermos bondosos e misericordiosos uns com os outros. Camila, e quando me faltar? E quando me faltar isso? A situação às vezes é tão delicada, porque a gente é tão injustiçado, né? E às vezes nós temos que exercer de bondade no meio de uma injustiça. E exercer de misericórdia no meio de uma injustiça. Então, como proceder? Como é difícil? Como proceder? Pedindo a Jesus a misericórdia dele. Porque ele exerce de misericórdia sobre nós todos os dias. Todos os dias. E a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então pensa bem, ele exerce de misericórdia sobre nós todos os dias. Quando nos falta essa bondade e essa misericórdia para exercer com o outro, nós clamamos aquele que tem o suficiente para mim e para você. Segunda instrução que está aqui. Vivam em harmonia, unidos em amor de alma e mente. Quando a Bíblia está falando aqui alma e mente, ela está falando que de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, viver em harmonia de tudo, entregando tudo, desejando muito viver em paz. Amém? Desejando viver isso. Então vivam desejosos, amém? Com o amor de Cristo, vivendo em harmonia, em paz. Terceira instrução, sejam nós, todos nós, humildes, não se sentindo superior a ninguém. Nós precisamos ser humildes. É tão difícil muitas das vezes ser humilde, né? Eu vivi tempos na minha vida onde eu pensava que eu era melhor do que muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu pensava ser melhor do que muitas pessoas. E precisou de eu ser processado pelo Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Porque a humildade é algo precioso que Deus pode nos confiar, nos entregar. Ser humilde, não se sentindo superior a ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Por mais que nós tenhamos uma vida íntegra, por mais que nós tenhamos uma vida com sabedoria, por mais que sejamos pessoas de posses, por mais que sejamos pessoas que têm acessos, amém? Que têm ministério, que têm títulos,
por mais que nós temos, nós não somos maiores e nem melhores do que ninguém. Então sejamos nós humildes uns com os outros. Quarta instrução dessa carta: não procure somente os seus próprios interesses, mas se preocupe com o interesse do outro. Nós vivemos num mundo onde somos tão egoístas que nós olhamos somente para nós mesmos. E nessa carta nós recebemos uma instrução como igreja: não procure fazer e executar aquilo que é só do teu interesse, mas procure fazer e executar aquilo que é do interesse do outro também. Se preocupe com aquilo que é interessante para o outro fazer também. Amém? Quinta instrução que está nessa carta: que o nosso pensar, amém? Que o nosso pensar seja como o de Cristo, que foi humilde e obediente a Deus até a morte, que a nossa maneira de pensar, porque se nós começarmos a pensar assim, nós vamos também nos comportar dessa maneira, porque Deus fala um modo de pensar aqui, porque Ele está dizendo: começa com o meu modo de pensar, depois eu vou executar nas minhas atitudes. Então que o meu modo de pensar seja como o de Cristo, humilde, que foi obediente a Deus até a morte. Que pensamos assim também. Nós precisamos pensar assim também. Caminhar assim. Sexta instrução, essa é maravilhosa e sobrenatural que está nessa carta. Sexta instrução: declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor. Fale com a tua boca. Às vezes nós nos sentimos intimidados diante de situações, diante de pessoas e não falamos. Retemos a maior revelação que nós recebemos de Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Então declare abertamente que Jesus Cristo é o Senhor. Sétima instrução dessa carta: continue trabalhando com temor e obediência a Deus para que completem a salvação de vocês. Continuem trabalhando com temor e obediência, com zelo, com cuidado, sabendo que é para o Senhor, que é para Deus. Vamos completar a nossa salvação, realizando as obras para Ele. Amém? A salvação não é mediante a obras, mas nós completamos. O que é que está falando aqui? Está completando. A salvação você recebeu mediante a graça. Não é por merecimento nem por obras, mas você completa a salvação quando você executa obras. É como se fosse um complemento. Amém? Então, que sejamos assim, filhos e filhas, que continuem trabalhando para o Senhor, completando a salvação, obedecendo a Ele. Oitava instrução que está aqui nessa carta: e deixe as queixas de um lado, deixe as discussões de um lado. Se tiver ali uma queixa, uma discussão, uma briga, uma contenda, sai de perto, corre disso, não se misture. Sai de perto da onde tem queixa e discussões, isso não vai te levar a lugar nenhum. Amém? Isso não vai te levar a lugar nenhum. Deixem de lado. E se você for, às vezes, um líder, né, que precisa tomar uma atitude diante daquilo que você está vendo, leia essa carta para os seus filhos espirituais que Deus te confiou. Lembrem elas da palavra com sabedoria. Porque aí você não vai falar de si, você vai falar da palavra. Gente, vem cá. Tá, essa confusão toda, quero ler uma palavra aqui para vocês. Leia essa carta para lembrá-los, porque às vezes nós esquecemos aquilo que a palavra fala, né? Aquilo que a palavra de Deus nos instrui de como vivermos, e aí deixamos para lá, mas envolvemos no que não devemos. Então, seja sábio como um líder. Se você não for, fica quieto, sai de perto, não se envolve, deixa que Deus mostre para sua liderança. Amém? Sei que seja um caso extremo, né? Tem casos que são extremos. Eu falei que aqui tinha 8 instruções, mas tem 9. Algo precioso. Quando nós olhamos as estrelas do céu, quando eu contemplei na palavra
o que a palavra de Deus fala acerca disso, que está aqui nessa 9ª instrução. Eu comecei a olhar para o céu e contemplar as estrelas de modo diferente. De modo diferente. Aqui está dizendo assim, ó, brilhem a glória de Deus sobre vocês como as estrelas do céu. As estrelas do céu brilham a glória de Deus e nós somos filhos. E a glória de Deus resplandece sobre nós quando somos filhos, quando nos tornamos filhos. Amém? Mediante Jesus Cristo. A glória de Deus vem sobre nós. A glória de Deus vem sobre nós e brilhamos a glória de Deus. Amém? Brilhamos a glória de Deus sobre nós. E as estrelas do céu, elas brilham a glória do seu Criador. Amém? Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Vamos pedir a doce presença do Espírito Santo de Deus. Medite nessa carta. Abra essa carta, Filipenses capítulo 2. Medite nela. Recebe, absorve tudo que a palavra está falando aqui nessa carta. E comece a aplicar no seu dia a dia. Comece a aplicar aonde você for. E quando você pensar assim, eu não consigo, não tenho força. A gente não tem mesmo, humanamente nós não temos. Mas peça ao Espírito. Peça ao Espírito de Deus para que Ele te dê forças para você aplicar aquilo que a palavra de Deus fala. Amém? Pai Santo, justo, poderoso Deus, eterno Rei da glória, nós te damos honra, glória e graças, papai. Bendito seja o teu precioso nome, louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Nós nos colocamos hoje diante de ti, te pedimos perdão, Pai, por nossas falhas, os nossos pecados. Nós clamamos pela doce presença do teu Espírito que produz em nós vida. Nós clamamos para que teu Espírito venha trazer a nós consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado. Nós pedimos para que teu Espírito Santo venha nos convencer daquilo que é o pecado, a verdade, o juízo e a justiça. Nós clamamos para que a presença do Espírito de Deus venha nos encher de fôlego, de força, para perseverarmos e aplicarmos essa palavra que é viva e eficaz e penetra sobre nós como uma faca de 2 gumes. Papai, transiciona a nossa mente, Senhor, a uma nova mentalidade, a um novo comportamento, a uma nova atitude. Nós rendemos o nosso coração a Ti, Pai, e Te pedimos, Senhor, manifesta-se em nós. Nós queremos ser diligentes, cuidadosos, obedientes com aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, com aquilo que o Senhor tem falado em nós. Nós não queremos, Papai, passar dessa vida, Senhor, passar nessa terra, cumprindo o nosso propósito de qualquer maneira, mas nós queremos cumprir o nosso propósito, Senhor, fundamentados na Tua Palavra, vivendo a Tua Palavra, sendo nós também mensageiros da Tua Palavra no nosso falar, no nosso agir e no nosso pensar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom, fiel e maravilhoso. Eu peço para que você curta, para que você compartilhe, que você comente aqui na plataforma. Quando você comenta aqui, a plataforma entende que pode mandar aí o vídeo para mais pessoas. Então eu peço para que você comente aqui. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative os sininhos das notificações para que você possa receber os vídeos aqui do canal todos os dias. Que Deus te abençoe, que você tenha aí uma noite incrível, cheia da presença do Senhor. Eu te espero amanhã na nossa oração. Até lá!